A fé que fabrica inimigos. É comum vermos, até os dias de hoje, perseguição religiosa no Brasil e no mundo. No Brasil, templos de Umbanda, de Candomblé e até igrejas católicas são depredados, invadidos e destruídos, às vezes com a conivência de forças policiais que defendem credos pentecostais. Veja, isso ocorre mesmo tendo o Brasil uma Constituição que nos garante a liberdade e a diversidade de crenças religiosas. E sabe por que isso ocorre? Sabe de quem é a responsabilidade por toda essa violência? A resposta exige que olhemos para além do ato de violência em si. É preciso compreender a mentalidade que transforma a intolerância em virtude, a perseguição em missão religiosa e o criminoso em alguém que acredita estar fazendo o bem. Hoje, a cabana de Pai Benedito de Aruanda irá mergulhar no fanatismo pentecostal e mostrar a você que isso não é prática religiosa, mas criminalidade aliada a uma lavagem cerebral autoindulgente. O mecanismo é perverso. O indivíduo passa a acreditar que combate o mal quando, na realidade, está praticando violência contra aquilo que foi ensinado a considerar maligno. O que não compreende é transformado em ameaça. Aquilo que lhe ensinaram a odiar passa a ser visto como inimigo. E é justamente aí que a violência encontra sua justificativa. O agressor deixa de enxergar a si mesmo como agressor e passa a se perceber como alguém que está cumprindo uma missão. Sua própria consciência é anestesiada pela convicção de que está combatendo o mal. Assim, aquilo que deveria ser objeto de reflexão espiritual transforma-se em intolerância. A fé transforma-se em fanatismo e a religião torna-se instrumento para justificar a criminalidade. Vamos aos conceitos mais comuns dessa lavagem cerebral perversa. 1. Isso é coisa do demônio. A crença em demônio, diabo ou Satã tem origem na tradição judaico-cristã e foi adquirindo diferentes significados ao longo da história. O umbandista não trabalha com o conceito de um ser absoluto do mal, eternamente dedicado a combater Deus. Nossas raízes africanas e nossa experiência espiritual nos conduzem a outra compreensão. O mal nasce sobretudo da ignorância, do desequilíbrio e das escolhas equivocadas do coração humano. Além disso, nós, que contamos em nossas fileiras com médiuns videntes e clarividentes, observamos claramente que aquilo que muitas vezes é chamado de demônio não passa de espíritos ignorantes, perturbados ou inclinados ao mal. São consciências que, como nós, encontram-se em processo de aprendizado, ainda que possam praticar o mal e causar sofrimento. Assim sendo, o demônio não pode servir de bode expiatório para nossas próprias fraquezas. Assumimos a responsabilidade sobre nossas vidas e não transferimos para um terceiro, real ou imaginário, aquilo que precisamos reconhecer e transformar em nós mesmos. E aqui encontramos uma ironia que os amados irmãos pentecostalistas convenientemente parecem esquecer. O próprio Jesus foi acusado de agir sob influência de Satã. Em Mateus 12, 22 a 28, depois de Jesus expulsar um demônio de um homem, os fariseus afirmam: "Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios." A acusação aparece também em Marcos 3, 22 e Lucas 11, 15. Percebam a gravidade disso. Aqueles que se consideravam defensores da verdadeira fé chegaram a atribuir ao próprio Jesus uma ação demoníaca justamente quando ele praticava aquilo que eles não compreendiam. E Jesus não respondeu dizendo simplesmente: "Vocês estão falando mal de outra religião." Ele desmontou a própria lógica da acusação, mostrando sua contradição. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 26. É difícil não perceber a atualidade desse episódio. Quando alguém encontra uma manifestação espiritual que não compreende e imediatamente declara: "Isso é coisa do demônio", não está necessariamente identificando o mal. Muitas vezes está apenas reproduzindo um mecanismo antigo de intolerância. Aquilo que não compreendo passa a ser demonizado. Aquilo que não consigo explicar passa a ser atribuído ao inimigo. Aquilo que pertence à fé do outro passa a ser tratado como ameaça. E assim, os irmãos pentecostalistas acabam repetindo sem perceber a mesma acusação feita pelos adversários de Jesus. Mas Jesus deixou ainda outra lição que deveria ser lembrada
antes de apontarmos o dedo para a fé alheia. Em Mateus 7, 3-5, ele pergunta: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? E conclui: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A imagem é propositalmente exagerada. Trave é algo enorme, enquanto cisco é algo minúsculo. Jesus está ensinando que, antes de nos ocuparmos dos supostos erros espirituais dos outros, precisamos olhar para nossos próprios erros. Ou seja, antes de acusar o outro de estar com o demônio, convém perguntar se não estamos nós mesmos dominados pela intolerância, pelo preconceito, pelo ódio e pela incapacidade de respeitar aquilo que não compreendemos. Porque, no fim das contas, talvez o verdadeiro exercício espiritual não seja descobrir quem está com o demônio. Talvez seja descobrir o que, dentro de nós, ainda precisa ser transformado. 2. Umbandistas adoram imagens. São idólatras. Nos acusam de idolatria como se nós não soubéssemos que as imagens de nossos altares são imagens feitas de gesso, resina, madeira ou outros materiais. Sim, nós sabemos. Sabemos que são objetos materiais e não adoramos imagens. Elas cumprem para nós um papel semelhante ao de uma fotografia ou de um vídeo de seu avô, de sua avó, de seu bisavô ou de qualquer parente querido que já não está mais neste mundo. Ou será que vocês deveriam queimar as fotografias e destruir os vídeos que guardam as lembranças dos seus entes queridos? Claro que não. Ninguém olha para a fotografia da própria mãe e acredita que aquele pedaço de papel é a sua mãe. A fotografia apenas desperta a lembrança daquela pessoa, dos momentos vividos, do amor e dos valores que ela representa. Com as imagens religiosas acontece algo semelhante. Para nós, elas são representações e recordações. Elas nos lembram que existiram homens e mulheres tão virtuosos, tão especiais, que viveram vidas tão exemplares, que são dignos de nossa lembrança e de nossos pensamentos de devoção, amor e carinho até os dias de hoje. Aos santos e às santas, pedimos sua intercessão junto a Deus, não porque os consideremos deuses, mas porque reconhecemos neles exemplos de seres humanos que demonstraram, por suas vidas, aquilo que significa aproximar-se de Deus. E então vem a acusação. Mas a Bíblia diz que não devemos adorar imagens. Nós dizemos exatamente o mesmo. Não devemos adorá-las e nós não as adoramos. Mas, se vamos utilizar a Bíblia como argumento, precisamos ter a honestidade de utilizá-la por inteiro. Porque surge aqui uma questão bastante curiosa. Não foi o próprio Yahvé quem mandou Moisés fazer uma imagem? Durante a peregrinação pelo deserto, o povo é atacado por serpentes. Yahvé, então, ordena a Moisés: faze uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Números 21, 8. Moisés obedece e fabrica uma serpente de bronze. Os israelitas que eram mordidos olhavam para aquela imagem e sobreviviam. Sim, uma imagem, não uma metáfora, não um desenho escondido em algum pergaminho, uma imagem material, construída por determinação de Yahvé e utilizada dentro de uma prática religiosa. Esse é um caso muito curioso, porque a imagem não é simplesmente tolerada. Ela é expressamente ordenada por Deus e recebe uma função ritual e simbólica. E aqui está o ponto fundamental. Posteriormente, quando os israelitas passam a prestar culto àquela serpente, o rei Ezequias manda destruí-la. Ele destruiu a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Segundo Reis 18, 4. Perceba a distinção. A serpente existia, foi feita por ordem de Yahvé, teve uma função religiosa, mas o problema surgiu quando aquilo que era um símbolo passou a ser tratado como objeto de culto. Portanto, a própria Bíblia fornece uma distinção que parece ser convenientemente esquecida quando alguém aponta para o altar de Umbanda e grita: idolatria? A questão não é simplesmente a existência da imagem. A questão é o que fazemos com ela. Do mesmo modo que os antigos israelitas olhavam para a serpente de bronze como um instrumento simbólico dentro de sua experiência religiosa, nós olhamos para nossas imagens como representações que nos remetem a determinados espíritos, santos, orixás e valores espirituais. E ainda podemos encontrar algo mais impressionante.
Nas próprias instruções para a construção do tabernáculo, Yahvé ordena a Moisés que sejam feitas imagens de 2 querubins sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25, 18. E continua: os querubins terão as suas asas estendidas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Êxodo 25, 20. Portanto, dentro do próprio espaço considerado sagrado por Israel, havia representações figurativas de seres celestiais, feitas por determinação divina. E não eram pequenas fotografias guardadas numa gaveta, faziam parte da própria estrutura ritual do tabernáculo. Então precisamos fazer uma pergunta muito simples aos nossos acusadores. Se fazer uma imagem fosse por si só idolatria, por que Yahvé mandaria Moisés fazer imagens? A resposta bíblica parece bastante clara. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a idolatria. O problema nunca foi simplesmente olhar para uma representação. O problema é transformar a representação em um Deus. E convenhamos, se você consegue olhar para a fotografia da sua avó e compreender que aquele papel não é sua avó, talvez possa conceder ao umbandista a mesma inteligência. Nós sabemos diferenciar o símbolo daquilo que ele simboliza. Sabemos que gesso é gesso, sabemos que resina é resina, e sabemos principalmente a quem dirigimos nossa fé. 3. Mas se está na Bíblia, está certo. O que está fora dela eu desconsidero. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí eu pergunto, qual Bíblia? A Bíblia judaica, com 24 livros? A protestante, com 66? A católica, com 73? A ortodoxa, com um cânon que pode chegar a 79? Ou a etíope, com 81? Todas são a palavra de Deus? Ou somente aquela adotada pela sua igreja? Se existe uma Bíblia correta e as outras estão erradas, qual é o critério para determinar qual contém a verdade? Quem detém esse critério? Seu pastor? Seu padre? Seu bispo? Sua denominação? Nós, da Cabana de Pai Benedito de Aruanda, respeitamos a Bíblia como um dos grandes elementos formadores de nossa civilização e espiritualidade. Mas sabemos que ela não caiu pronta do céu. Seus textos foram produzidos, transmitidos, copiados, reunidos e interpretados ao longo de muitos séculos por diferentes autores, comunidades e culturas. Trata-se de uma tradição literária desenvolvida ao longo de aproximadamente 8 a 10 séculos, conforme os textos considerados. E a própria Bíblia é uma coleção de livros, não uma obra única. Encontramos leis, rituais, poemas, provérbios, narrativas históricas, genealogias, profecias, cartas e literatura sapiencial, entre muitos outros gêneros. Diante dessa diversidade, nós preferimos concentrar nossos estudos bíblicos, sobretudo, nos ensinamentos morais de Jesus, porque entendemos que amor, perdão, caridade, humildade, responsabilidade e transformação interior ultrapassam tempo, espaço, cultura e religião. Quanto à expressão Palavra de Deus, temos nossas ressalvas. Para nós, a Bíblia é uma obra inspirada, portadora de profundos ensinamentos espirituais, mas não precisa ser considerada um registro literal e absoluto de cada palavra pronunciada pelo próprio Deus. Da mesma maneira, reconhecemos valor espiritual em obras de Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros autores e médiuns, e aqui encontramos algo muito interessante na própria Bíblia. O Evangelho de João termina dizendo: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, 25. João reconhece que muitas outras coisas Jesus fez não foram registradas naquele Evangelho. Portanto, o próprio texto bíblico reconhece que seu registro sobre Jesus não é completo. Se nem mesmo o Evangelho pretende registrar tudo o que Jesus fez e ensinou, por que imaginar que toda a verdade espiritual possível ficou encerrada entre as capas de um conjunto específico de livros? E é justamente aqui que surge uma das passagens mais fascinantes de João. No chamado discurso de despedida, Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, 12. Pensem nisso. Ainda tenho muito que vos dizer. Jesus reconhece que havia ensinamentos que seus discípulos ainda não estavam preparados para compreender. E então vem a promessa:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. E anteriormente: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Temos, portanto, uma sequência significativa. Jesus ensina. Nem tudo é registrado. Jesus afirma que ainda há muito a ensinar. E promete o Espírito da verdade para conduzir os homens à compreensão daquilo que ainda não estavam preparados para compreender. Para nós, da cabana de Pai Benedito de Aruanda, essa promessa não terminou no passado. O Consolador continua entre nós. Nós o reconhecemos na ação dos espíritos superiores que se comunicam em nossas sessões e nas experiências mediúnicas de diferentes tradições religiosas. Não precisamos negar a experiência espiritual dos outros para reconhecer a nossa. Quando um evangélico fala do Espírito Santo, quando um médium recebe uma entidade na Umbanda, quando um espírita recebe uma comunicação espiritual, ou quando alguém, em oração, experimenta uma profunda inspiração, estamos diante de experiências que diferentes tradições interpretam e nomeiam de formas diversas. Nós respeitamos essas experiências, porque talvez o grande erro não esteja em chamar o fenômeno por nomes diferentes. Talvez esteja em acreditar que Deus só pode falar dentro da nossa própria igreja. E se o Espírito da verdade realmente conduz à verdade, talvez seja justamente nossa arrogância que precise ser deixada de lado para que consigamos escutá-lo. 4. Mas esses espíritos são demônios. Os mortos não podem falar. Bem, quanto a isso, encontramos novamente uma questão bastante curiosa dentro da própria Bíblia. Em 1 Samuel 28, o rei Saul procura uma mulher de Endor, conhecida por sua capacidade de consultar os mortos, e pede que ela invoque o profeta Samuel, que já havia falecido. E o texto é bastante explícito. Samuel aparece, conversa com Saul e transmite uma mensagem. Não estamos inventando uma sessão mediúnica moderna, estamos falando de um episódio registrado na própria Bíblia. É verdade que a tradição judaica e cristã posteriormente desenvolveu diferentes interpretações sobre esse episódio. Alguns entendem que Samuel realmente se manifestou. Outros consideram que teria sido uma manifestação enganadora. Mas há algo que não podemos apagar do texto. Saul procurou uma médium para estabelecer contato com um morto, e a narrativa descreve Samuel falando com ele. E não para por aí. Nos evangelhos, durante a transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus e conversam com ele. Encontramos o relato em Mateus 17, 1-8, Marcos 9, 2-8 e Lucas 9, 28-36. Moisés estava morto havia muitos séculos. Elias, segundo a própria tradição bíblica, havia sido retirado deste mundo. Ainda assim, ambos aparecem diante de Jesus. Portanto, quando alguém afirma categoricamente os mortos não podem falar, precisamos perguntar, segundo qual Bíblia? Porque a própria Bíblia apresenta mortos aparecendo, falando e sendo reconhecidos pelos vivos. Mas há algo ainda mais interessante. O Novo Testamento não ensina que devemos aceitar qualquer espírito que se manifeste. Muito pelo contrário. O evangelista João é bastante claro sobre a necessidade de verificar e discernir a origem dos espíritos. Na primeira carta de João encontramos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1. E o texto continua apresentando um critério para esse discernimento. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4, 2. Vejam que interessante. João não diz, não acreditem em espírito algum, porque todos são demônios. Ele diz, não creiais a todo espírito. E depois, provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, o princípio apresentado pelo próprio Novo Testamento é o discernimento, e não a negação absoluta da experiência espiritual. Há espíritos que devem ser rejeitados? Sim. Há espíritos enganadores? Sim. Há falsos profetas? O próprio João diz que sim, mas daí a concluir que todo espírito é um demônio, existe uma distância enorme. E essa conclusão não é sustentada pelo próprio texto bíblico.
Aliás, se todos os espíritos fossem necessariamente demônios, não faria muito sentido João recomendar que fossem provados para verificar se são de Deus. A recomendação só faz sentido porque existe uma distinção entre manifestações espirituais de diferentes naturezas. E é exatamente isso que encontramos na tradição espírita codificada por Allan Kardec. Nem todos os espíritos são bons, nem todos são maus. Existem diferentes graus de conhecimento, moralidade, consciência e evolução espiritual. Isso também explica por que o contato com o mundo espiritual exige responsabilidade. Não se trata de acreditar em qualquer coisa que um espírito diga. Não se trata de transformar toda manifestação em verdade absoluta. Não se trata de aceitar qualquer entidade simplesmente porque ela se apresenta com um nome religioso. É preciso examinar, comparar, observar seus frutos, sua linguagem, seus ensinamentos e sua coerência moral. Curiosamente, é exatamente isso que João recomenda. Portanto, quando alguém afirma que esses espíritos são todos demônios, está fazendo justamente aquilo que o texto bíblico não recomenda: deixar de examinar para simplesmente condenar. A Bíblia não manda acreditar em todo espírito. Ela manda provar os espíritos, e isso é muito diferente. Assim, é falso afirmar que todos os espíritos são demônios. E mais, diante da própria Bíblia, a pergunta correta não é: é um espírito? A pergunta correta é: que espírito é esse? 5. Então qual é a razão para tanta violência? Bem, temos algumas respostas para essa pergunta. A primeira delas é a busca de representatividade política e poder econômico por parte de determinadas lideranças religiosas. Mais fiéis significam mais votos. Mais votos significam mais representantes daquela denominação eleitos. Mais representantes significam mais poder para influenciar leis, políticas públicas e decisões do Estado. E mais fiéis também significam mais dízimos e mais recursos para manter e expandir as estruturas religiosas. Então, surge uma lógica bastante simples: é preciso conquistar fiéis. E, para conquistar fiéis, nada é mais eficiente do que apresentar um inimigo. Se existe o povo de Deus, precisa existir também o inimigo de Deus. E quem pode ocupar esse lugar? As outras religiões, é preciso demonizá-las. É preciso convencer o fiel de que o católico está errado, que o umbandista está errado, que o candomblecista está errado, que o ortodoxo está errado, que aquele que pensa diferente está errado. E, principalmente, é preciso convencer o fiel de que sair daquela comunidade significa afastar-se de Deus. A arma utilizada é o fanatismo religioso, o fundamentalismo e uma forma de doutrinação que transforma a interpretação particular de um grupo em verdade absoluta. E aqui encontramos um fenômeno curioso. Hoje, para alguns grupos, a Bíblia, o famoso livro preto, tornou-se uma espécie de ídolo. Não um ídolo com rosto humano, não uma estátua de gesso, mas um tótem. Um objeto ao qual se atribui autoridade absoluta, quase um poder mágico de encerrar qualquer discussão. Está na Bíblia. Pronto, a conversa acabou. Não importa quem escreveu, não importa quando escreveu, não importa em qual contexto escreveu, não importa qual tradução está sendo utilizada, não importa que existam diferentes cânones bíblicos, não importa que existam interpretações completamente diferentes entre as próprias denominações cristãs. Está na Bíblia. E isso basta. O livro deixa de ser instrumento de reflexão e passa a funcionar como instrumento de submissão. A Bíblia deixa de ser estudada e passa a ser utilizada como arma. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. Não estamos dizendo que todo evangélico ou todo pentecostal age dessa maneira. Estamos falando de uma estrutura de poder que pode transformar a fé legítima de pessoas sinceras em instrumento de controle, intolerância e disputa política. Quando isso acontece, o fiel deixa de ser simplesmente um praticante de sua religião. Ele se transforma em instrumento da disputa de poder de sua liderança. E talvez seja justamente aí que esteja uma das raízes da violência religiosa. Mas existe uma segunda questão, e talvez ela seja ainda mais profunda. A fé é falha. O rei está nu. Eu preciso impor a minha fé porque eu mesmo ainda não me converti verdadeiramente aos princípios que digo defender. Não deixei morrer o homem velho, o homem violento, o preconceituoso, o maledicente, o caluniador, o intolerante, o homem mau, a mulher má. Todos esses ainda vivem dentro de mim. Então, em vez de enfrentar aquilo que existe dentro de mim, eu procuro um inimigo do lado de fora.
É muito mais fácil apontar o dedo para o terreiro do que olhar para dentro de casa. É muito mais fácil chamar o outro de demônio do que perguntar: que demônio ainda existe dentro de mim? A conversão religiosa é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. O batismo é apenas o primeiro passo. Entrar para uma igreja é apenas o primeiro passo. Vestir uma camisa religiosa, carregar uma Bíblia, decorar versículos e dizer "sou cristão" não transforma automaticamente ninguém em uma pessoa boa. O próprio Jesus foi bastante claro sobre isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Percebam, Jesus não disse aquele que diz acreditar em mim. Ele disse aquele que faz a vontade de meu Pai. A fé precisa produzir transformação. Se a minha religião me torna mais arrogante, mais violento, mais preconceituoso, mais intolerante e mais disposto a destruir aquilo que não compreendo, talvez seja a hora de perguntar se estou realmente seguindo Jesus ou apenas utilizando Jesus para justificar aquilo que já existia dentro de mim. 6. Fé, fanatismo e transformação. E aqui chegamos a uma situação quase cômica, se não fosse tão trágica. Em meio a essa verdadeira perturbação religiosa, alguns pentecostalistas já não sabem mais se são cristãos ou israelitas, não sabem se seguem Jesus ou a Torá, reivindicam a graça de Cristo, mas querem aplicar literalmente costumes e prescrições de uma sociedade israelita de milhares de anos atrás. Falam em Novo Testamento, mas recorrem ao Antigo Testamento quando precisam justificar aquilo que desejam condenar. Escolhem versículos como quem escolhe munição. E isso nos mostra algo fundamental. Religião também é produto da história. Toda religião é influenciada pelo seu tempo, pela cultura em que se desenvolve, pelas estruturas sociais, políticas e econômicas que a cercam. Por isso, precisamos estudar. Precisamos comparar. Precisamos conhecer a história. Precisamos compreender os textos dentro de seus contextos. Precisamos conhecer outras religiões. Precisamos ouvir quem pensa diferente. E, principalmente, precisamos aprender a distinguir fé de fanatismo. Porque a fé pode nos tornar melhores. O fanatismo nos torna inimigos uns dos outros. A fé pode nos aproximar de Deus. O fanatismo pode nos fazer acreditar que Deus precisa de nossa violência. A fé verdadeira não precisa destruir o altar do outro para existir. Não precisa queimar o livro do outro. Não precisa invadir o templo do outro. Não precisa chamar o outro de demônio. Ela simplesmente precisa produzir frutos. E aqui está o ponto mais importante de toda esta conclusão. Percebam que durante toda esta exposição não estivemos discutindo espiritualidade. Não estivemos atacando a religiosidade. Não estamos dizendo que ter fé é ruim, que acreditar em Deus é ruim ou que seguir uma religião é ruim. Muito pelo contrário. Estamos falando de manipulação. Estamos falando de poder temporal. Estamos falando de política, dinheiro, controle, intolerância e da utilização da fé como instrumento para dominar consciências. E talvez seja justamente por isso que a coisa seja tão perversa. Porque o sujeito acredita sinceramente que está defendendo Deus, enquanto alguém, acima dele, pode estar utilizando sua fé para defender interesses muito mais terrenos. O fiel acredita estar lutando uma batalha espiritual, mas talvez seu líder esteja lutando uma batalha política. O fiel acredita estar salvando almas, mas talvez alguém esteja conquistando votos. O fiel acredita estar combatendo o demônio, mas talvez esteja simplesmente destruindo aquilo que o seu líder mandou que ele odiasse. E então chegamos a uma conclusão quase irônica. Se realmente existisse um Satã empenhado em afastar os homens de Deus, ele teria feito um trabalho extraordinário. Bastaria convencer pessoas sinceramente religiosas de que odiar o próximo é servir a Deus. Bastaria fazê-las acreditar que destruir o templo alheio é uma missão divina. Bastaria fazê-las acreditar que humilhar o diferente é defender a verdade. E pronto, nem precisaria aparecer. Deixaria os próprios homens fazerem o trabalho. E o mais assustador é que a própria Bíblia já conhece essa situação. Jesus advertiu: e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus
15, 14. É isso que estamos vendo quando a fé deixa de produzir amor e começa a produzir ódio. Cegos guiando cegos. Uns porque não enxergam, outros porque não querem enxergar. E alguns talvez porque descobriram que é muito conveniente manter os outros cegos. No fim das contas, talvez a verdadeira batalha espiritual não seja contra o terreiro, contra a igreja ou contra a religião do outro. Talvez seja contra aquilo que ainda precisa ser vencido dentro de nós. E o caminho para diminuir a violência religiosa não passa por destruir religiões. Passa pelo estudo, pelo esclarecimento, pelo diálogo e pela transformação moral. Porque quanto mais conhecemos, menos precisamos temer. Quanto mais compreendemos, menos precisamos demonizar. E quanto mais nos transformamos interiormente, menos necessidade temos de encontrar um inimigo para justificar aquilo que ainda não conseguimos transformar em nós mesmos. A verdadeira fé não precisa de inimigos para existir. Quem precisa fabricar inimigos talvez esteja defendendo outra coisa. E assim, chegamos ao final desta reflexão orientada por Pai Benedito de Aruanda. Se você gostou deste conteúdo, desça o dedo no like, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Nos ajude a levar mais esclarecimentos e a promover a tolerância e a bondade entre as pessoas. Axé.